Faculdades de previsão. Outro resultado do método supranormal de medir o tempo consiste na possibilidade de o ego fazer previsões dentro de certos limites. Presente, passado e futuro se lhe descerram desde que os saiba ler. E não há dúvida que ele assim antevê sucessos de importância ou interesse para sua personalidade inferior, na qual suas tentativas de gravá-los obterão maior ou menor êxito. No caso de um homem comum, são tremendas as dificuldades do caminho. Nem mesmo semidesperto ele se encontra. Quase não exerce nenhum domínio sobre os seus diversos veículos. Não pode, assim, impedir que sua mensagem seja deturpada ou de todo sobrepujada pelas ondas de desejo, pelas correntes de pensamento que perpassam na parte etérica do cérebro ou por algum pequeno distúrbio fisiológico no corpo denso. Levando em conta tudo isso, não é de estranhar que só raramente sejam bem-sucedidas as suas tentativas. Uma ou outra vez, a previsão completa e perfeita de um acontecimento é trazida com nitidez dos domínios do sonho, mas na maioria das vezes a cena chega desfigurada e irreconhecível, enquanto em outras tudo não passa de sensação imprecisa de uma desgraça iminente e ainda mais frequentemente nada penetra no corpo. Argumenta-se por vezes que se a previsão se cumpre, deve ser mera coincidência, pois, se os fatos pudessem ser previstos, é porque estariam pré-ordenados, não havendo, então, o livre arbítrio do homem. Sem dúvida, porém, que existe o livre arbítrio. Eis porque dissemos acima que a presciência só é possível dentro de certos limites. Nos assuntos que dizem respeito ao homem comum, provável é que essa possibilidade seja em escala mais ampla, porquanto carece ele de vontade própria desenvolvida, abre parênteses, digamos assim, fecha parênteses, e é, por conseguinte, criatura das circunstâncias. Seu karma faz com que se veja no meio de circunstâncias especiais, cuja ação sobre ele constitui o fator mais importante em sua vida, de tal modo que o seu futuro curso é previsível com certeza quase matemática. Quando consideramos o caudal de acontecimentos sobre os quais a ação do homem tem apenas diminuta influência e também os efeitos, há de nos parecer pouco espantoso que no plano onde se faz visível o resultado de todas as causas atualmente em jogo, possa ser predita extensa parte do futuro, inclusive nos seus pormenores. De que tal coisa seja factível, temos um sem número de provas, não somente através dos sonhos proféticos, como pela segunda vista de habitantes do norte da Escócia e pelas predições dos clarividentes. E é nessa projeção dos efeitos, a partir de causas já existentes, que se baseia todo o esquema da astrologia. Mas quando passamos a tratar de um homem desenvolvido, um homem dotado de conhecimento e vontade, então nos falha a profecia, porque já não é ele a criatura das circunstâncias, senão o senhor de quase todas elas. Em verdade, os acontecimentos principais de sua vida são dispostos de antemão pelo seu karma passado. Contudo, a maneira pela qual ele deixa que o influenciem, o seu método de comportamento em face dos mesmos e o seu possível triunfo, isso não depende dele e não pode ser objeto de previsão, exceto como probabilidades. Os seus atos nesse sentido, por seu turno, convertem-se em causas, gerando-se destarte cadeias de efeitos que escapam ao ordenamento original e, por via de consequência, à exatidão do prognóstico. Encontramos uma analogia numa simples experiência de mecânica. Se for empregada certa quantidade de força para impulsionar uma bola, ser-nos-á impossível anular ou diminuir a força
a partir do momento em que a bola entrou em movimento. Mas poderemos neutralizar ou modificar-lhe o impulso mediante a aplicação de uma nova força em sentido diferente. Uma força rigorosamente igual em direção oposta fará imobilizar a bola. Uma força menor reduzir-lhe-á a velocidade, e qualquer força de outro lado terá o efeito de alterar-lhe tanto a velocidade como a direção. Eis o modus operandi do destino. É óbvio que em dado momento está em jogo uma série de causas. Não havendo interferência, serão inevitáveis certos resultados, resultados que nos planos mais elevados parecem já presentes, podendo ser traçados com exatidão. Mas também é óbvio que um homem de vontade forte poderá, recorrendo ao emprego de forças novas, variar esses resultados, e tais modificações não poderiam normalmente ser previstas por um clarividente, a menos que novas forças houvessem depois entrado em ação. Alguns exemplos. 2 incidentes que vieram recentemente ao conhecimento do autor representam excelentes ilustrações da possibilidade de previsão e de sua modificação por efeito de uma vontade firme. Um cavalheiro que possui o dom da escrita automática recebeu certa vez, por esse meio, uma comunicação que se dizia procedente de uma dama com quem ele mantinha relações superficiais. Na carta mostrava-se ela muito contrariada e em estado de profunda indignação. É que, tendo preparado uma conferência que ia proferir, não havia ninguém no salão à hora marcada. Sentiu-se, por isso, frustrada na apresentação do seu discurso. Encontrando-se com a dama alguns dias depois, e supondo que a carta se referia a um acontecimento passado, expressou-lhe ele o seu pesar pelo desapontamento. Com grande surpresa, respondeu ela que era tudo muito estranho, visto que ainda não estava pronta a conferência, sendo sua intenção pronunciá-la na próxima semana. Acrescentou esperar que a comunicação não significasse uma profecia. Mas, ao contrário, o que ficou provado é que se tratava realmente de profecia. Ninguém esteve presente no salão, a conferência não se realizou e a interessada manifestou-se contrariadíssima e aflita, tal como tinha vaticinado a escrita automática. Que espécie de entidade inspirou a comunicação não se sabe, mas a evidência foi uma que se situava num plano onde a previsão era possível, e bem podia ter sido realmente, como se mencionou, o próprio ego da conferencista, ansioso por mitigar-lhe o desapontamento que preveniu a mente no plano inferior. Se o foi, dir-se-á, porque não a influenciou diretamente. É admissível que estivesse de todo impossibilitado de o fazer, e que a mediunidade do amigo fosse o canal único de que dispunha para transmitir o aviso. Ainda que indireto o método, conhecem os estudantes destes assuntos numerosos exemplos de comunicações idênticas em que foi impossível recorrer a outros meios. Em outra ocasião, o mesmo cavalheiro recebeu, por processo igual, o que lhe parecia ser uma carta de outra amiga feminina, relatando a longa e triste história de sua vida. Mostrava-se ela em estado de grande aflição e dizia que toda a dificuldade tivera origem em uma conversa, abre parênteses, cujo pormenores expôs, fecha parênteses, com certa pessoa que a persuadira contra seus próprios sentimentos a adotar determinado comportamento. E passou a descrever como, pouco mais ou menos depois de um ano, teve início uma série de acontecimentos diretamente atribuíveis a esse comportamento e que culminaram na prática de um crime hediondo, arruinando-lhe a vida para sempre. Como no caso precedente, logo que o nosso cavalheiro se encontrou com a suposta autora da carta, referiu-se ao conteúdo desta. Nada sabia ela a tal respeito,
e sem embargo da forte impressão que lhe causaram as singularidades da história, convieram os dois em não lhe emprestar nenhuma significação. Decorrido algum tempo, e para grande surpresa da jovem, a conversa aludida na carta veio a realizar-se, sendo instada a assumir o comportamento cujo trágico desfecho fora prognosticado. Por certo que ela teria aquecido, insegura de seu próprio discernimento, se não fosse a lembrança da profecia. E foi esta lembrança que lhe deu força para resistir com a máxima determinação, ainda que tal atitude causasse estranheza e decepção ao seu interlocutor. Como não foi seguido o comportamento indicado na carta, o tempo da catástrofe vaticinada chegou e passou sem nenhum incidente fora do normal. Assim podia ter ocorrido qualquer que fosse o caso, objetar-se-á. Talvez sim. Entretanto, se nos lembrarmos de quanto exatamente foi cumprida a outra predição, teremos que admitir que a advertência transmitida pela carta provavelmente impediu a prática do crime. Se isso é verdade, está aí um bom exemplo de como podemos modificar o nosso futuro mediante o exercício de uma vontade firme. O pensamento simbólico. Outro ponto digno de atenção com referência à condição do ego quando ausente do corpo durante o sono é que parece ele pensar por meio de símbolos. Queremos dizer, o que em nosso plano seria uma ideia cuja expressão exigiria grande número de palavras, ao ego é perfeitamente transmissível através de simples imagem simbólica. Ora, quando um pensamento como esse vem a ser impresso no cérebro e relembrado na consciência de vigília, sem dúvida que precisa de tradução. Muitas vezes é a mente que executa essa função, mas em outras o símbolo não vem acompanhado de sua chave, permanecendo, por assim dizer, sem tradução, e então surge a confusão. Muitas pessoas, no entanto, trazem desse modo os símbolos e tentam aqui dar-lhes interpretação. Em casos assim, cada pessoa tem o seu próprio sistema de simbologia. A Sra. Crowell, CROWE, em seu livro Night Side of Nature, NIGHT, SIDE, OF, NATURE, página 54, escreve, abre aspas, sei de uma senhora que sonha com um grande peixe sempre que está na iminência de sofrer um infortúnio. Sonhou uma noite que o peixe havia mordido 2 dedos de seu filho. Imediatamente depois, um colega do garoto lhe produziu um ferimento nos mesmos dedos com um pequeno machado. Encontrei várias pessoas que aprenderam, por experiência, a considerar determinado tipo de sonho como prognóstico certo de um infausto acontecimento. Fecha aspas. Há, porém, alguns pontos em que estão de acordo muitos destes sonhadores. Por exemplo, que sonhar com águas profundas significa um desgosto prestes a sobrevir e que sonhar com pérolas é um sinal de lágrimas. Os fatores dos sonhos. Examinada assim a condição do homem durante o sono, vemos que são os seguintes os fatores capazes de influir na produção dos sonhos. 1. O ego, que pode encontrar-se em qualquer estado de consciência, desde a insensibilidade quase completa até o domínio total de suas faculdades, e que, ao aproximar-se desta última condição, vai entrando cada vez mais na posse de certos poderes, os quais transcendem os que geralmente possuímos em nosso estado normal de vigília. 2. O corpo astral, sempre agitado com turbulentas ondas de emoção e desejo. 3. A parte etérica do cérebro, pela qual passa uma incessante processão de quadros sem conexão entre si. 4. O cérebro físico inferior, com sua semiconsciência infantil e seu hábito de expressar todos os estímulos em forma pictórica. Ao dormirmos, o nosso ego se recolhe mais em si mesmo e deixa que seus corpos mais livres
sigam seu próprio caminho. Deve-se lembrar, porém, que a consciência desses veículos, separada quando lhes é dado mostrá-la, é de caráter muito rudimentar. Se acrescentarmos que cada um daqueles fatores é então infinitamente mais suscetível às impressões de fora que em outros momentos, veremos não haver muita razão para estranhar que a memória de vigília, abre parênteses, uma espécie de síntese de todas as diferentes atividades que se verificam, fecha parênteses, seja quase sempre confusa. Vamos agora, com tais pensamentos em nossa mente, ver como os diferentes tipos de sonhos habituais devem ser expostos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.